Olá, eu sou Eumária Beatriz, pedagoga, trabalho com público-alvo da educação especial e também participo do LEPED, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão, coordenada pelo professor doutor Alain Damasceno. Hoje, nos diálogos inclusivos, nós vamos falar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista, na perspectiva de um autista adolescente japonês chamado Naoki Higashiga. Ele, aos 13 anos, escreveu um livro com o título O que me faz pular. No livro, tem perguntas a respeito da vida de um autista, às quais ele responde. Então, a partir de agora, eu vou me fazer como o Naoki Higashiga, respondendo as questões. Como eu escrevo essas frases? Mamãe me ensinou através de uma prancha de alfabeto a apontar as letras. Depois, eu aprendi com o teclado de um computador. Demorou. Eu fiquei irritado, derrotado, mas eu insisti e com o passar do tempo eu aprendi. Por que eu falo tão alto de forma estranha? Às vezes eu falo alto porque eu não consigo me controlar, não consigo me consertar. A voz fica estranha, mas não é de propósito. Ela sai como se fosse a respiração, de forma inconsciente. Porque eu faço as mesmas perguntas o tempo todo? As perguntas corriqueiras eu pergunto porque eu me esqueço muito rápido. Que dia é hoje? 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 Na minha cabeça é como se fosse uma piscina de bolinhas. Eu tento buscar na minha memória, tento pegar uma bolinha para pensar sobre aquela pergunta. E também eu gosto de repetir as palavras. É divertido. Porque eu repito as perguntas que acabaram de me fazer? Antigamente, as pessoas achavam que eu era um papagaio. Mas eu descobri esse mistério. Repetir é como peneirar nas lembranças, buscar pistas, pensar sobre aquilo. Porque conversar é muito difícil. É como se eu tivesse que falar uma língua estrangeira a cada dia, a cada momento. Porque eu faço as coisas que não devo, mesmo quando eu sou advertido 1 milhão de vezes? É porque eu esqueço. Eu faço, esqueço. Eu faço, esqueço. Eu me arrependo, fico triste porque brigam comigo, mas não é pirraça. Eu juro, eu me esqueço e torno a fazer. Mas eu te peço uma coisa, não desista de mim, me ajuda sempre. Se eu acho mais fácil entender quando os outros falam como se eu fosse uma criança? Às vezes me tratam como se eu fosse um bebê. Tati, que
gatinho tá lindinho, nenenzinho. Eles pensam que eu sou bebê por conta do meu comportamento, mas eu gosto que me trate como eu sou, com a idade que eu tenho. Não gosto que me subestime. Pelo menos é assim que eu penso. Porque eu falo de um jeito tão peculiar? Vocês que não são autistas escolhem palavras no tempo real. As palavras que saem da minha boca, eu tenho que acessar na minha mente. Aquelas que tiveram uma forte impressão no passado. Dizem também que eu leio história com uma entonação muito estranha. É porque ler e imaginar a história é muito difícil, exaustivo, cansativo. Então, eu leio e depois eu penso. Porque juntar tudo é complicado. Por que eu demoro tanto para responder? Porque quando me fazem uma pergunta, eu tenho que buscar lá na minha memória. E para responder, às vezes demora um dia, às vezes demora uma semana. E vocês, quando perguntam, eu demoro? Vocês já vêm logo com outra pergunta. Aí eu fico exausto, cansado, desesperado. É como se eu estivesse me afundando numa enxurrada de palavras. Se você deve prestar atenção em cada palavra que eu digo, olha, falar com a boca não é o mesmo que comunicar. Às vezes eu falo sim, mas queria dizer não. Aí, conversar fica difícil, porque consertar aquilo que eu falei que eu não queria é para além do meu alcance. Porque eu não consigo ter uma conversa normal? Às vezes eu não consigo falar o que eu quero. Às vezes eu não falo nada com nada. As palavras, elas escapam da minha boca. Também não controlo o meu corpo. Ficar quieto é um desafio. É como um robô com defeito. Não tenho o que fazer quanto a isso. Mas para me comunicar, agora com a prancha de alfabeto e o computador, tá ficando mais fácil. Porque eu não faço contato visual quando estou falando? Falar e visualizar é assustador. Então, eu me concentro na voz. A voz. Presto atenção na voz, com todos os meus sentidos. Aí, visualizar fica um pouco distante. Se eu não gosto de ficar de mão dadas com os outros, não é que eu não gosto de dar as mãos, mas é que quando vejo alguma coisa interessante, nem me lembro que estava com as mãos dadas. Me impulsiono, me jogo naquilo que me interessa, naquilo que eu acho interessante. Se eu prefiro ficar só, ninguém gosta de ficar só, mas fico tão ansioso por causa dos problemas que eu causo a vocês, que às vezes prefiro ficar só para não incomodar. Já até me acostumei,
mas eu não gosto de ficar sozinho, não. Porque eu ignoro quando vocês estão falando, eu nem noto o que vocês estão falando se estiver distante. Aí eu nem presto atenção. Mas às vezes vocês estão tão pertinho e mesmo assim eu não presto atenção, nem percebo que vocês querem falar comigo. Apenas pela voz é difícil saber que vocês querem falar. Saber o que vocês querem é muito difícil, mas seria de grande ajuda se vocês chamassem pelo meu nome antes de começar a falar. Aí sim vocês chamariam a minha atenção. Por que as minhas expressões faciais às vezes são tão limitadas? Às vezes eu fico congelado. Às vezes as coisas são tão desesperadoras que eu fico tenso. E também não demonstro satisfação quando falam mal das pessoas, quando fazem as pessoas de bobo. Isso não me interessa, não chama a minha atenção. Eu não gosto. O meu riso, ele é espontâneo e geralmente acontece quando eu estou sozinho. Sabe quando? Quando eu estou embaixo do edredom. Aí o meu riso é natural. Assim eu gosto de ficar, com o meu jeito. Então, nós trouxemos aqui apenas algumas questões que estão no livro para melhor entender o mundo de um autista. Espero que tenhamos contribuído através desse diálogo. E se você quiser conhecer outros temas sobre educação, diversidade e inclusão, se inscreve aqui no canal. Bom? Gratidão!